Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Prazer, se você não me conhece, eu sou a Andressa, sou professora e mestrando em estudos da linguagem. No vídeo de hoje a gente veio falar sobre um tópico da docência. Bom, como vocês sabem, aqui a gente fala, sobre educação, docência, realidade mesmo de uma professora estudante, que sou eu. E hoje não seria diferente, Vamos abordar aí um tema que muitas pessoas me perguntam, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, vai lá me seguir, vou deixar aqui na tela o meu arroba. Mas o tópico de hoje é: Andressa, como eu faço para construir mesmo confiança? Para eu ter autonomia docente, para eu me sentir preparada para atuar na sala de aula. Antes da gente começar, é de praxe contar para vocês que aqui nesse canal a gente não fala de milagres, tá? Como eu já falei, é sobre realidade docente. A gente pensa em possibilidades, em caminhos, em estratégias para que você melhore a sua realidade docente, para que você alcance mesmo a autonomia, para que você alcance um lugar que você tem orgulho. Então eu tô aqui para te guiar, mesmo. Mas a gente sabe que nenhuma profissão existe milagre, muito menos quando se trata da profissão do professor. A gente não fala sobre realidade mágica, a gente fala sobre caminhos e estratégias para alcançar coisas realistas. Por isso, caro professor, já estou aqui com a minha caneca de café, pega a sua também pra gente bater esse papo, e eu vou separar aí em alguns pontos, algumas estratégias que você pode trilhar para que você alcance mesmo essa confiança, para que você se sinta cada dia mais potente e confiante em estar dentro da sala de aula, mas não se cobre tanto. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Bora? Então, o primeiro ponto, você vai me falar assim: Andressa, de falar é fácil, mas vamos lá. Primeiro ponto, para alcançar mesmo confiança, é parar de uma vez por todas de comparar o seu caminho, a sua jornada com a de outros professores, inclusive professores mais experientes que você. Gente, aqui é muito importante você ter a consciência de que a sua jornada, de que a sua trajetória, ela é só sua e ela diz respeito somente a você. Não cabe você comparar isso com outro professor, ainda mais um professor que tem, 10 anos na sua frente. Então, é muito importante a gente ter a consciência de que esse lugar é só nosso. Enfim, a minha realidade, ela é só minha. Muitas vezes, no início da minha carreira, no meu primeiro ano como docente, já falei inclusive isso em outro vídeo, contando assim tudo que eu aprendi em um ano de experiência docente, eu me comparava muito com outros professores, inclusive aqueles que estavam lá há 20 anos fazendo a mesma coisa, e eu falava: gente, mas por que eu não tenho tanta facilidade, eu não tenho tanta confiança, eu não tenho tanta autonomia quanto eles? E aí tava o erro. Porque eu tinha que me comparar, sendo que eles já vivenciaram coisas que eu ainda não, se eles já experienciaram muito mais do que eu. Além de que eles têm aí uma bagagem, não só de experiência, mas também de estudo, que tá muito à frente de mim. Porque é agora que eu tô sendo introduzida nesse espaço, é agora que eu tô aprendendo como fazer a docência a partir do meu olhar. Então, quando você se deparar com um professor que sabe lidar muito bem com as adversidades docentes e pensar por que ou não, lembre-se de quantas vezes esse professor já experienciou essa situação e quantas vezes você já. Pega esse erro também para entender que ele serve de aprendizado. Uma próxima vez que acontecer, você já vai ter uma bagagem, para saber lidar melhor. O segundo tópico, ele é tão óbvio, mas que às vezes a gente precisa falar. Sabe por quê? Porque ainda existem professores e, enfim, pessoas que estão trabalhando na docência que acreditam que toda a sua formação deve ser aquela que você faz lá na graduação. Isso não é uma realidade, gente. A gente, enquanto professor, precisa continuar estudando. Então, o segundo tópico é estudar muito e continuar me formando. Ou seja, acreditar numa formação continuada e me preparar para a minha realidade. Então, é necessário, sim, estudar. E é a partir do estudo que eu vou alcançar a confiança. Porque pensa comigo, se eu vou dar uma aula que eu dei, um ano atrás,
Vocês acreditam que aquilo já vai estar internalizado o suficiente em mim, de maneira que eu não preciso sentar minha bunda na cadeira para estudar de novo aquele conteúdo? Ou melhor, vocês acreditam que usando a mesma aula que eu dei 1 ano atrás para uma turma agora, vai surtir o mesmo efeito? A resposta é não. Porque, primeiro, nós não temos a mesma realidade de alunos, e isso é muito importante quando a gente se prepara para uma aula, quando a gente monta uma aula para determinada realidade, pensar quem são aqueles alunos, qual é aquela realidade, quais são os objetivos que eu tenho, né, com aquela turma, quais são os objetivos de aprendizagem que eu quero que eles alcancem. Segundo ponto, você acredita que não precisa incorporar nada? Você, em 1 ano de experiência, não cresceu nada, não mudou nada, não tem nada a acrescentar naquela aula que tá pronta? Gente, isso não existe. Então, como eu vou me sentir confiante dando uma aula? Isso é uma situação hipotética, tá? Dando uma aula mesma que eu dei 1 ano atrás. É só pra mostrar pra vocês o quanto é importante o estudo contínuo. A necessidade de continuar estudando, me preparando, né? Já que eu não sou o mesmo ser de 1 ano atrás, os meus alunos não são os mesmos, a realidade não é a mesma. Eu, enquanto professora, mudei. Então, caro professor e cara professora, não existe confiança, autonomia docente se você não investir no seu conhecimento para além da sua graduação. Se você não estudar para dar uma aula, se você não se preparar, se você não montar aquela aula com cuidado e pensando em todos esses pontos que eu acabei de levantar, muito provavelmente você não vai sentir confiança ao pisar dentro da sala de aula. Isso aqui não é para te passar medo ou, né, para você se sentir ainda mais inseguro, é justamente para você entender que tudo perpassa pela sua preparação e o seu estudo. Desde que você entenda o que você está indo fazer dentro da sala de aula, quais são os seus objetivos, o que você deseja enquanto professor fazer aquela aula, você vai sim alcançar essa confiança. E aí, isso que eu acabei de falar já se assemelha ao próximo tópico, que é também um caminho para alcançar a sua confiança, que é ter objetivos claros de aprendizagem e avaliações. O que isso significa? Quando você tem muito bem estipulado qual é o objetivo que você deseja com aquela aula e habilidades você espera que os seus alunos desenvolvam a partir daquele momento ali de 45, 50 minutos de aula, ou enfim, de uma sequência didática, isso fica muito mais fácil também de você ter a confiança do que você está fazendo. Então, a gente não faz docência a partir de algo aleatório. Nós, enquanto professores, temos que ter isso muito claro pra gente, né? Quais são os objetivos com aquela sequência de aulas que a gente vai dar. Então, vamos pensar na prática, né? Vamos supor que eu tenho ali algumas aulas, por exemplo, de figuras de linguagem para dar para os meus alunos. Tá, isso não é aleatório, eu vou lá explicar o conceito. Mas para além do conceito, o que você quer que o seu aluno alcance? Quais são as habilidades que ele deve desenvolver a partir mesmo das habilidades da BNCC? Então é muito importante que você tenha muito claro tudo isso quando você estiver se preparando para a aula. Porque caso seu aluno faça uma pergunta para você, como por exemplo, professora, em que momento da minha vida eu vou usar isso? Você vai estar preparado para responder. Como se ele fizer qualquer outro tipo de pergunta, você vai saber alinhar, né? Ou seja, construir esse caminho baseado no que você deseja que ele alcance. Existem aí 3 coisas que são relevantes quando a gente pensa, né, nessa autonomia em relação à aprendizagem e avaliações perante uma turma, uma sala de aula. Primeiro ponto é ter a consciência das habilidades da BNCC que seu aluno precisa desenvolver. Então, se você ainda não tem consciência disso, dá uma olhada na base comum curricular, base nacional comum curricular. Segundo ponto, de que maneira eles estão sendo avaliados ali. Isso precisa estar claro não só para você, mas para a turma também. Então, isso é baseado, por exemplo, em rubrica de textos. Eu sou professora de redação e os meus alunos, eles precisam construir textos de tais gêneros textuais. E cada texto do meu aluno eu corrijo de uma maneira. Isso não é interessante. Seu aluno, ele precisa ter ali uma rubrica. O que é a rubrica? São etapas, né,
de avaliação mesmo. Então, por exemplo, ele está sendo avaliado de acordo com coesão e coerência? Ele está sendo avaliado de acordo com desvios gramaticais, uso da norma, da língua? Tudo isso são etapas de avaliação, certo? E você precisa mostrar isso para ele. Quantos pontos vale cada etapa de avaliação? E tudo isso são, elementos que podem ser avaliados no texto, mas você vai corrigir isso aleatoriamente? Claro que não. Provavelmente você tem um modelo de correção, não tem? Deixe isso claro também para os seus alunos, para que eles entendam no que eles estão sendo avaliados, porque isso vai facilitar também na produção do texto. Um outro ponto que pode te ajudar a desenvolver a confiança enquanto professor é incorporar metodologias ativas e trabalhar um ensino contextualizado que contemple a realidade dos seus alunos. Explico por quê. Hoje, a gente está trabalhando com alunos que vieram aí da pandemia, que eram alunos que estavam estudando num contexto extremamente tecnológico, completamente ligado a telas. E aí, esses alunos, eles foram novamente jogados no ensino tradicional, que é aquele ensino que a gente está aí há 200 anos. Para ser bem exagerada, fazer uma hipérbole aqui. Estamos há 200 anos trabalhando com o modelo tradicional de ensino em que os alunos estão sentados em carteiras enfileiradas, que a gente trabalha aula expositiva, que a gente trabalha exercício de fixação com frases, eu tô falando do ensino de português, com frases extremamente descontextualizadas da realidade deles. E aí? Me diz, você vai ter resultados positivos? Não posso dizer 100% que não, mas eu posso dizer que é bem mais difícil. E isso vai corroborar para você se sentir menos, para você se sentir pior, para você não se sentir confortável e confiante daquilo que você está fazendo dentro da sua sala de aula. Então, quando você pensa na metodologia ativa, que é o momento de colocar o seu aluno como protagonista, dele se sentir de fato parte daquilo que está acontecendo em aula. E quando você planeja uma aula, enfim, quando você faz uma sequência de aulas que tem como objetivo colocar a realidade do seu aluno ali para ele, então todos os exercícios são pensados para aquela turma em específico. Toda a metodologia que você faz de ensinar um conteúdo é pensado de uma forma que você acredita que vai fazer sentido naquele contexto, a sua realidade muda e você se sente muito mais confiante e muito mais preparado para pisar naquele lugar que é a sala de aula. Tudo isso reforça um relacionamento positivo entre você e os seus alunos e reflete em como você se sente. Porque é claro que uma realidade que não contemple os seus alunos não vai fazer com que eles se movam, com que eles acreditem que podem participar da aula, com que eles se engajem, com que eles sejam participativos. E, consequentemente, isso vai atuar em você. Ninguém merece dar uma aula com alunos apáticos, com alunos que não estão nem aí para o que está acontecendo em sala. Então você tá dizendo, Andressa, que isso vai mudar completamente a minha realidade, vai ser um milagre? Já falei pra vocês que aqui a gente não trabalha com milagre. Nós ainda podemos sim ter realidades de alunos que, são apáticos, enfim, de realidade de alunos que não se engajem, mas a gente trabalha dentro do que a gente pode fazer, a gente trabalha dentro da nossa realidade. Então, como eu, enquanto professora, posso mudar essa realidade? De que maneira? E isso que eu contei pra vocês são alguns caminhos. As metodologias ativas, as atividades que colocam o aluno como protagonista, que colocam ele pra fazer alguma coisa, que tira ele desse lugar de passivo, de sentado ali numa fileira, olhando pra você. Isso faz com que ele se engaje, com que ele sinta parte da aula e que a sua aula fique muito melhor, que você se sinta muito mais realizada, que você saia dali feliz de ter feito algo que, de fato, alcançou o seu aluno. O último ponto que eu acredito que também corrobora para você alcançar a sua confiança enquanto docente é buscar apoio. Por que, Andressa? Ninguém merece se cercar de pessoas que não têm os mesmos princípios, valores, ideais, enfim. Eu sei que muitas vezes o ambiente de uma sala dos professores, por exemplo, pode ser um ambiente tóxico. Por quê? Lá vem a Andressa com polêmica. Bom, a gente trabalha com todo tipo de professor, a gente trabalha com professores que têm diferentes ideais, diferentes opiniões, diferentes metodologias, enfim.
Nosso espaço é democrático, é até importante e bom que isso exista. Diferentes professores, que nem todos sejam iguais e que a educação seja feita de pessoas, enfim, nós somos diferentes. Mas, muitas das vezes, nós encontramos professores desmotivados, cansados, que trabalham ali no tradicional, no óbvio, que tem medo de fugir disso, que tem medo de estourar sua bolha, que gosta de trabalhar na caixinha, sabe? Que estão presos a essa realidade. E esses professores, eles tendem a te puxar. Quando você quer ser diferente, quando você... Muitas das vezes nós, professores jovens, que acabamos de chegar na docência, a gente tá muito com esse olhar de eu vou mudar o mundo. E é claro que a gente é um trabalho de formiguinha, a gente faz isso aos pouquinhos, né? Ao longo da nossa experiência a gente vai entendendo isso. Mas esse nosso olhar de quero mudar o mundo assusta esses professores. E isso, claro, decai sobre você. Faz você se sentir diferente e até pensar que o que você tá fazendo não é válido. Então, por favor, aqui fica o meu conselho. Se afaste desse tipo de professor. Cerque-se de pessoas que te apoiam, que acreditam, não mesmo que você, que acreditam numa educação inclusiva, que acreditam nessa mudança significativa na vida dos alunos, que pensam em estratégias e metodologias que fogem do tradicional e que compartilham do mesmo posicionamento que você, porque isso fortalece o nosso time, isso faz a gente acreditar e caminhar em direção a esse lugar mesmo de confiança. Faz a gente pensar, poxa, eu não tô sozinha nessa jornada, eu tô cheia de professoras e professores aqui que estão caminhando junto comigo. Busque trocar figurinha, compartilhar experiências, aprendizados, porque isso é muito rico na nossa realidade. Não, às vezes a docência ela é muito solitária, mas ela não precisa ser. Lembre-se de que ninguém faz docência sozinho, a gente aprende muito no coletivo, até porque nós somos professores e nós acreditamos que a sala de aula é um espaço de troca de aprendizados. Então, por que eu tenho que ver o meu colega como um inimigo, como eu tinha falado lá no primeiro ponto, né? Como, nossa, ele sabe muito mais que eu, ele é diferente demais de mim. Não, nós estamos todos trabalhando em prol de uma mesma coisa, que é a educação. Vocês sabem que eu não romantizo a docência aqui, mas eu gosto muito de colaborar positivamente com a sua realidade. Fazer com que você entenda que você não tá sozinho e que você ser diferente desses professores que estão lá há 20 anos fazendo a mesma coisa não é um ponto negativo, tá? Eu tinha falado que era o último ponto, né? Era a última coisa que eu ia citar aí pra fortalecer a sua confiança na docência, mas eu também queria te convidar a celebrar suas pequenas conquistas. Então, como bônus, por favor, celebre as suas pequenas coisinhas. Enfim, o passo de formiguinha que você deu dentro da docência. Olhe para trás, lembre-se de você há 1, 2, 5 anos atrás, onde você estava e onde você está hoje. E celebre as pequenas coisas. Então, não trabalhe com o perfeito, trabalhe com dentro da sua realidade, o que você pode alcançar. Combinado? Celebre, nem que seja bem pequenininho, algo que você alcançou, algo de diferente que deu certo. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu tenha te ajudado aí a elencar caminhos para você alcançar mesmo uma confiança e uma autonomia na sua realidade profissional enquanto professor ou professora. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Um super beijo. Tchau!